Bom dia, meus irmãos e irmãs, a paz sobre a vida de vocês. Bom estarmos aqui uma vez mais para juntos continuarmos essa nossa caminhada. André, se puder acender as luzes aqui, meu irmão, por gentileza, acho que vai melhorar para a minha leitura aqui. Obrigado, meu querido. Abram as suas Bíblias, meus amados, aí no texto de estudo dessa semana, Apocalipse, capítulo 2, do primeiro versículo até o versículo de número 7. Lembrando, meus irmãos, que nós estamos com um grupo específico para as postagens dos materiais, dos vídeos de Apocalipse. Eu coloquei lá no nosso grupo do boletim para quem quisesse entrar. Então, se você não entrou ainda, não está lá, converse comigo depois que eu adiciono você no nosso grupo. Lá eu coloco os materiais de estudo, os vídeos, os textos a serem estudados. Ali vocês podem fazer perguntas também. É um grupo aberto para nós tratarmos especificamente aqui da nossa aula, tá bom? Dos nossos estudos em Apocalipse. Então, se você ainda não está lá, procura no grupo do boletim. Tem um link lá que você clicou, você já entra no nosso grupo. Tudo certo? Vamos fazer a leitura. Acompanhem a leitura que será feita aí, Apocalipse, capítulo 2, do primeiro versículo até o versículo de número 7, a primeira instrução e direcionamento às 7 igrejas. E se alguém perdeu algum estudo aí, nós temos lá os vídeos gravados, tá bom? No canal da igreja tem os vídeos gravados, só o primeiro, da primeira introdução que não tem, mas a partir da segunda introdução até o início ali do estudo, os vídeos estão postados lá. Então, para que você também não perca ali o fio da meada, tem os estudos prontinhos lá, gravados. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e voltas à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Até aqui a leitura da palavra do Senhor, e que o Espírito Santo nos conduza nesse momento de aprendizado, meus irmãos. Adentramos ao conteúdo específico das cartas e há uma estrutura clara que João utiliza para todas as 7 igrejas. Quais são esses pontos dessa estrutura? É uma estrutura, inclusive, propositadamente formada em 7 pontos, uma vez que João se vale bastante dessa numerologia, como nós vimos. Cada número aqui em Apocalipse tem significado. Não são tratados de maneira literal. Eles possuem um significado simbólico por trás e cada um tem ali a sua significação. O 7 traz a concepção de plenitude, de algo perfeito, completo, divinamente estabelecido. Quando João traz essas estruturas de 7, ele está falando de completude, de amplitude também. Primeira coisa, dentro dessa estrutura, ele direciona ao anjo da igreja em Éfeso, ao anjo da igreja em Filadélfia, ao anjo da igreja em Esmirna, Tiatira,
Sardes, e por aí vai, as 7. Depois tem as palavras de Jesus. Estas coisas diz. Vem a palavra de Jesus, que é aquele que sabe o que acontece nas igrejas. Por quê? Por que Jesus sabe o que está acontecendo dentro das igrejas? Que nós vimos no domingo passado. Porque ele está no meio. Aquele que viu um semelhante a filho do homem no meio dos 7 candeeiros. Os candeeiros são as igrejas. Por isso que Jesus, estas coisas diz. E aí Jesus vai pontuar questões ali. Sejam qualidades ou defeitos a serem corrigidos. Problemas a serem tratados. Estas coisas diz. E aí, então essa é a segunda. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é a atribuição de Jesus. Alguma atribuição. Aqui ele repete algo que já foi dito no primeiro capítulo. Olha lá. Estas coisas diz quem? Aquele que conserva na mão as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Atribuições dadas a Jesus são repetidas. Então, olha lá. Primeiro ponto, ao anjo, direcionou. Segunda coisa, palavras de Jesus. Terceira, atribuições a Jesus. A quarta coisa é o conhecer de Jesus. Jesus conhece alguma coisa. Conhece alguma coisa. Ou ele conhece as qualidades, ou melhor, ele conhece as qualidades ou os defeitos daquela comunidade. Por que ou? Porque algumas comunidades têm só elogios, outra tem só correções a serem feitas, disciplinas ali dadas por Cristo Jesus. 5 pontos. Então conhece as qualidades, conhece também as qualidades ou os defeitos e os defeitos. Sexto, e aí ele traz o desafio de arrependimento. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É um chamado ao arrependimento. A disciplina é algo que nós precisamos entender até dentro das nossas rotinas. A disciplina exercida pela igreja é uma disciplina que nós tomamos como base as Sagradas Escrituras. E a disciplina que nós temos da parte de Deus para a igreja, ela visa restauração. Ela visa fazer com que o que cometeu a falta se arrependa. A disciplina não tem como intuito vingança, destruição e afastamento. Isso não é o intuito da disciplina. Pode ocasionar a isso? Pode. Em que ocasião? Quando o faltante não reconhece suas faltas, não quer se arrepender, não quer caminhar no sentido de reestabelecimento. Aí sim. Mas o objetivo principal da disciplina é de buscar, de fazer com que o faltante, o que cometeu o erro, que está em engano, se arrependa. É o que Jesus está falando para as igrejas. E aqui em Éfeso também a gente verificará qual é a grande disciplina da parte de Jesus para essa igreja. Mas é importante que nós compreendamos isso, por quê? Porque depois, quando nós chegarmos lá naquelas narrativas de juízo que nós temos aqui em Apocalipse, essas narrativas de juízo são repetidas 7 vezes, é o mesmo evento que é repetido 7 vezes, um pouquinho mais para frente. Aquele juízo, ele deve ser entendido em termos de disciplina. Por quê? Porque aquele juízo, ele é uma mensagem àqueles que estão idolatrando a besta, que estão se devotando ao dragão, que estão se rendendo à Babilônia, para que eles percebam o caminho que eles estão e se arrependam, entregando-se à lealdade, a sua lealdade ao Cordeiro. Quando nós olhamos para o juízo em Apocalipse, nessas narrativas repetidas ali que nós veremos mais adiante, é em termos de disciplina, de buscar dar a consciência aos que estão
dando a sua lealdade à Babilônia, de voltarem a sua lealdade ao Cordeiro e à esperança da Nova Jerusalém. É a mesma coisa que ele está fazendo com as igrejas. Algumas igrejas. As igrejas que ele revela os seus defeitos em termos de disciplina, para que eles vejam, percebam e se arrependam. Consequentemente, nós, e veremos como a correção dada a Éfeso, ela é uma correção dada a nós também. Sexto ponto é este. E o último ponto dessa estrutura é uma promessa ao vencedor. Então, o vencedor, no final das contas, aquele que perseverou, aquele que percebeu o seu engano, aquele que estava dando a sua lealdade à Babilônia, que por meio de Cristo Jesus entrega a sua lealdade a ele, esse receberá um prêmio ali no final. E cada igreja tem uma descrição de uma promessa diferente. Então ele herdará uma promessa. Vamos recapitular? Ao anjo, primeiro ponto. Segundo ponto, as palavras de Jesus. Terceiro ponto, as atribuições de Jesus. Quarto e quinto pontos, o conhecer de Jesus, seja das características, seja da correção a ser feita, a disciplina a ser dada. Sexto, a chamada ao arrependimento, característica de profecia. Lembram-se que nós falamos da característica de profecia, que a profecia tem como um dos seus principais fundamentos o chamado ao arrependimento? E sétimo, uma promessa ao vencedor. Até aqui tudo bem, gente? Ao anjo da igreja em Éfeso. Há uma grande discussão quando nós nos perguntamos quem é esse anjo. Quem é esse anjo? Eu falei de duas visões no domingo passado, mas na verdade nós temos três visões a respeito de quem é esse anjo. Eu disse, e ainda continuo, embora posso mudar a minha opinião tranquilamente, eu acredito que sejam seres celestiais, por algumas razões. Mas existe essa interpretação de que sejam seres celestiais, esse anjo, de fato. Existe a interpretação, e essa é a interpretação majoritária, a maioria dos estudiosos, principalmente do nosso meio reformado, eles defendem que sejam mensageiros humanos, líderes humanos. O responsável, o pastor daquela igreja. Alguém que era responsável pela condução. Essa é a ideia majoritária no meio. Eu posso vir a mudar de opinião, não tem problema nenhum, mas não é uma questão fechada e nós veremos depois que isso não faz muita diferença, porque a principal questão aqui é o conteúdo da carta, é o teor dela, é o chamado e o desafio que ela faz às igrejas. A terceira interpretação de quem é esse anjo é um simbolismo espiritual, ou seja, esse anjo é a própria igreja mesmo. É uma representação da própria igreja. Então nós temos essas abordagens. Depois no estudo que eu vou passar para vocês, do material, tem ali os pontos fortes e pontos fracos de cada uma dessas abordagens. Todas elas têm fundamento. Por que eu acredito que sejam seres celestiais? Porque em nenhuma outra parte de Apocalipse, anjo se refere a homens. Nós temos 67, pelo menos na Nestor Walland, que é a Bíblia grega que nós usamos como base, nós temos 67 ocorrências da palavra angelos, anjo, mensageiro. E apenas aqui nos capítulos 2 e 3 há a discussão de que se refira a homem ou a um ser celestial. Nas outras ocasiões, é claro e manifesto que são todos a seres celestiais. Há também algumas passagens em Daniel que dá a entender que os anjos eram como que guardiões das nações. Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 10, dá a entender os anjos como cuidadores dos pequeninos. Nós temos algumas passagens que indicam que sim, os anjos podem ser esses representantes. Mas também a palavra ângelos, anjo, e aí no uso do restante do Novo Testamento também já foi direcionada a homens. João Batista recebe essa nomeação. Ele como um mensageiro da luz, ângelos, mensageiro.
Em outros lugares também, nós temos essa expressão sendo usada referindo-se a homens, a figuras humanas que representam. A grande questão e o que nós precisamos de fato ter a consciência é de que seja quem for, seres celestiais, homens ou um simbolismo da própria igreja no sentido espiritual, isso representa a igreja. O que ele está recebendo e ouvindo e as denúncias que estão acontecendo ali por meio desses escritos são direcionadas à igreja, porque seja anjo ou homem, eles são representantes daquelas comunidades. Tudo bem até aqui? Então nós temos esses 3 olhares para com relação ao anjo da igreja. Em Éfeso é uma cidade conhecida por nós, uma vez que nós temos narrativas em Atos, especialmente temos cartas de Paulo direcionadas aos Efésios. Já é mais conhecida por nós por termos o contato com ela também em outras ocasiões do Novo Testamento. O que não acontece, por exemplo, com Filadélfia. A gente não tem outras comunicações ou direcionamentos ali nos textos do Antigo Testamento a respeito de Filadélfia. Mas Éfeso a gente tem. Era uma cidade muito grande, um porto comercial fortíssimo da Ásia Menor, onde lá em Atos capítulo 19, inclusive, nós vemos uma grande discussão dos vendedores de imagens, porque ali em Éfeso havia na cidade de Éfeso o templo da deusa Diana, ou Ártemis, em que eles faziam as imagens ali, e começa a haver toda aquela discussão com Paulo, que ele estava colocando por água abaixo aquele comércio todo. Éfeso era uma cidade muito rica, muito conhecida. Alguns estudiosos vão dizer que essas 7 igrejas escolhidas, elas foram escolhidas de maneira muito assertiva por conta da logística delas. Elas eram estradas que estavam sob o domínio romano e, em parte, a Pax Romana, que nós temos ali no 1º século, a paz de Roma, que não é muito bem uma paz da maneira como nós a desejaríamos, mas a Pax Romana permitia com que os caminhantes, os comerciantes, inclusive aqui os profetas, os apóstolos, eles pudessem caminhar entre essas estradas sem o risco de serem assaltados, sem o risco de serem violentados, por conta do Império Romano ser aquele que estava cuidando dessa logística. Então eles vão dizer que cada cidade tinha ali uma quilometragem certa, sendo que a logística era favorável à troca de mensagens por meio de cartas. Então seria facilmente uma carta enviada para um lugar, ele poderia ser facilmente direcionada para o outro e assim por diante. É um caminho, é um olhar que faz sentido também. O fato é que Deus escolheu essas 7 igrejas para se direcionar a elas e para, por meio delas, corrigir a igreja do Senhor em todos os tempos. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve estas coisas. Agora vem a declaração daquele que diz. Então, estas coisas diz. Quem diz? Aquele que tem na mão as 7 estrelas, na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Já sabemos que as 7 estrelas são os 7 anjos das igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Quem tem na mão direita as 7 estrelas e quem está no meio dos candeeiros? Jesus. Então, estas coisas diz Jesus. Conheço as tuas obras, porque Ele está no meio. E o conhecer de Jesus não é apenas um saber. Por exemplo, se eu perguntar a alguém, você conhece o Neymar? Todo mundo vai dizer, conheço.
mas nós não conhecemos o Neymar, pelo menos eu acho que não. Nós sabemos quem ele é, certo? Sabemos algumas coisas a respeito dele, porque a vida acaba se tornando mais aberta aí ao público, mas não conhecemos, porque não temos intimidade, não sabemos a respeito da sua vida particular, não sabemos o que ele pensa sobre muitas coisas, não conhecemos. O conhecer de Jesus é um conhecer íntimo, profundo, não é apenas saber. Jesus não apenas sabe no sentido do humano de que nós sabemos as coisas, né? Jesus conhece íntima e profundamente, ainda que nada seja declarado, Jesus perscruta por meio do seu Espírito todas as coisas. Tudo que nós pensamos, tudo que nós sentimos, ainda que não verbalizado, Cristo não precisa da verbalização para que ele saiba de todas as coisas. Então ele conhece muito bem, e ele conhece muito bem a igreja em Éfeso, conhece muito bem cada pessoa que ali está. Conheço as tuas obras. E aí ele vai falar a respeito dessas obras. Os pontos positivos e os pontos negativos. Tanto o teu labor, o seu trabalho, a sua disposição, como a sua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Veja só, muitos pontos positivos já de cara. Algo que nos salta aos olhos. Percebemos por meio dessa descrição, desse reconhecimento de Jesus das qualidades de Éfeso, que era uma igreja com sã doutrina. Olha só, era uma igreja de boa doutrina. Era uma igreja que não deturpava a palavra. Era uma igreja que, quando um falso ensino chegava em seu meio, ela já identificava. Ela não apenas identificava, mas ela confrontava, expulsava, não se dobrava a falsos ensinos, a falsos mestres, a falsos enganadores. Então tinha uma boa doutrina. Vamos acompanhando. É uma igreja de boa doutrina. Já temos um ponto de semelhança com a nossa igreja. Modéstia à parte. A nossa igreja, a nossa denominação, enquanto igreja presbiteriana do Brasil, é uma igreja de boa doutrina. Eu disse no último sermão, não é o único sistema que revela toda a verdade de Deus. Não é apenas na igreja presbiteriana que nós encontraremos a verdade de Deus. Não é isso. Mas é uma igreja de boa doutrina, de sã doutrina. A igreja mais bíblica, eu acho. Que você acha, né? É. E ele frequenta desde que nasceu ela. Então, mas o engraçado e trágico é que nós veremos que o mesmo defeito que Éfeso tem, a gente tem. A mesma coisa, pelo menos na minha percepção. Continuemos aqui. Até aqui tudo bem? Uma igreja de boa doutrina. E continua, é uma igreja que persevera, suporta as provas. Olha só, são pessoas que enfrentam dores, enfrentam tribulações, passam por provas por causa do nome de Jesus. Olha só, tem muitas coisas boas. Muitas coisas boas. É uma igreja que não negocia o nome de Cristo Jesus. Não negocia o nome de Cristo Jesus. É algo maravilhoso, persevera. Está no meio do império, é seduzida, mas tem perseverado por causa do nome de Jesus e não se deixa esmorecer, não desanima, não deixa essa boa doutrina, essa sã doutrina escondida. Em parte, nós compreenderemos isso a seguir. Aí vem o mais. Tenho, porém, contra ti. É aqui que pega, né, meus irmãos? Às vezes estamos conversando com algumas pessoas, esperando, às vezes, alguma avaliação, um feedback de alguma coisa, um retorno, e a pessoa fala das qualidades
das suas qualidades. Gostei muito do seu trabalho, gostei muito. Olha, você se dedicou nessa questão, você se aprimorou aqui, excelente. Aí, no meio do discurso surge, mas, e aí que arrepia, né, gente? Mas, aqui arrepiou. Jesus falou, mas, olha só, tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Quando nós nos achegamos à Bíblia, meus irmãos, nós precisamos fazer perguntas a ela, para tentar compreender, extrair dela o máximo de ensino possível, e ensinos fundamentados, genuínos. O que é esse tal de primeiro amor? Mas eles têm uma boa doutrina e não negam o nome de Jesus. Acabou de falar. É o jeito do amor, a comunhão, a fé. Eles perderam o primeiro amor, a comunhão, a fé, a corrupção. Será? É uma crítica fortíssima. Algumas palavras entram muito em conflito, mas aqui eu achei que o maior sentido, é a comunhão, é a união, a fé de estar junto, de acreditar, de buscar mais a Cristo. Porque ali eles focavam muito na doutrina e esqueciam o primeiro amor, que é a união, que é um levantar o outro. Então essa palavra comunhão foi uma das traduções que melhor encaixou. Nós vamos caminhar. Todas essas coisas, de certa forma, estão ali. Todas. Que vocês disseram. Jesus, porque acaba que quando falta algo, significa que alguma coisa a respeito do que Jesus é ou do que ele disse para que fosse feito, está em falta, não é? Acaba que se a comunhão também é prejudicada de alguma forma, e nós compreenderemos de que forma, sim, a solidariedade, o amor, mas não é algo que nos chama atenção. O que é esse primeiro amor? Porque a gente ouve muito e fica muito no abstrato. Então ficou um pouco abstrato, não é? Só que olha só, João e Jesus não estão falando de algo abstrato, porque olha só, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Não é apenas algo abstrato, mas é algo que se personifica em obras que está faltando. Eu vejo muito relacionado à sensibilidade que você tem inicialmente de se entusiasmar em fazer, quando você entra num novo projeto. Aí depois você vai ficando morno. Olha, muito bom, Simone. É exatamente isso. Quando a gente tem contato com a palavra do Senhor, primeiramente, a gente fala que nós encontramos o nosso primeiro amor. O que acontece? A gente fica empolgado. O que acontece com a nossa empolgação? Ela se reverte em ação. A gente fala para os outros. A gente espalha a nossa fé. Para que a gente compreenda o que é esse primeiro amor em Éfeso, como eu disse, Éfeso é uma das igrejas que nós sabemos a respeito dela. Quando a gente vai para Atos capítulo 19, nós temos ali Paulo chegando a Éfeso depois de Apolo ter passado por ela e depois de Priscila e Áquila terem instruído Apolo e tudo mais. Se você quiser abrir aí sua Bíblia, em Atos capítulo 19, ali aquele capítulo todo, praticamente um pouquinho antes até, nós temos a vida dos Efésios. Se nós queremos saber o que é primeiro amor e a volta às práticas do primeiro amor,
Nós precisamos saber como eles viviam o Evangelho quando foi anunciado para eles. Então vou destacar aqui algumas questões. E como isso se parece com a gente, Igreja Presbiteriana do Brasil. Versículo 24 do capítulo 18 diz que chegou a Éfeso um homem chamado Apolo, um homem de boa oratória, de bom conhecimento, e que falava a respeito de Deus, mas não tinha profundo conhecimento a respeito das coisas de Jesus. Ele conhecia o batismo, por exemplo, de João Batista, o batismo chamado arrependimento. Ele não conhecia ainda os aspectos concernentes ao Espírito Santo, ao derramamento do Espírito Santo, mas era um homem de Deus. E ele já pregava ali em Éfeso, aos Efésios, até que ele encontra-se com Priscila e Áquila. Versículos seguintes aí, 26, finalzinho do versículo 26 diz: Priscila e Áquila tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Olha só como foi a caminhada ali de Apolo, que era um homem de Deus, mas olha a importância de nós termos mentores. E essa é uma palavra para os mais jovens, mas também não apenas. Os mais jovens pensam que já sabem de todas as coisas e por terem bom conhecimento na área em que eles estudam ou querem, eles não precisam de mentores. Aquele que esfriou seu coração para aprender, já enterrou a sua vida no ensino também. Não tem. Quem não se dispõe a aprender não tem a mínima condições de ensinar. A mínima. Quem acha que já encheu o pote da sabedoria, não tem nada para ensinar para ninguém. Uma vez que o nosso pote nunca será cheio até a volta de Cristo Jesus. Por mais conhecimentos que nós tenhamos. Continua, Paulo chega, no capítulo 19 é Paulo chegando a Éfeso, e Paulo batiza ali alguns discípulos que Apolo provavelmente tivesse feito. Eles são batizados no Espírito Santo do Senhor, e ali nesse caso, particularmente, há algumas evidências desse batismo no Espírito Santo, porque eles não conheciam, eles só conheciam o batismo de arrependimento. Eles não haviam ainda tido o contato com a profundidade de tudo que Cristo havia trazido e de como tudo aquilo que Cristo trouxe permaneceria aqui por meio da ação do Espírito Santo. Paulo, nos primeiros meses, ele vai às sinagogas como de costume, porque as sinagogas tinham os judeus. E a fé dos cristãos é uma fé fundamentada na fé que vem do judaísmo. Então, o melhor lugar para se começar, porque as pessoas conhecem a respeito daquilo que está sendo falado, é dentro das sinagogas. Mas o que acontecia era que os judeus não aceitavam, e Paulo, então, depois de um tempo, ele vai ali para a escola de Tirano. Era um lugar em que Paulo ficou por cerca de 2 anos, está ali no versículo 9, finalzinho. Depois de ter se apartado das sinagogas, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Então veja que Paulo vai para um lugar onde o acesso agora à palavra não é apenas aos judeus, mas começa também a abrir-se a mais gentios. E isso por 2 anos, versículo 10 diz, por 2 anos. Então veja, e os habitantes da Ásia, não apenas ali, então, os habitantes da Ásia ouviram profundamente a respeito da palavra do Senhor. Então eles estão tendo contato com a palavra do Senhor de maneira profunda. Qual é a resposta deles? A resposta deles, nós temos ali a partir do versículo 18, olha só. Muitos dos que creram, então diversas pessoas creram. Homens, mulheres e crianças e velhos e livres, escravos, ricos, pobres, preto, branco. E muitos dos que creram, olha só, começa as primeiras obras. Olha as obras que eles praticavam. Confessando e denunciando publicamente as próprias obras. O que significa isso? Reconhecer que eles estavam com práticas
que não estavam fundamentadas em Cristo Jesus. Qual o resultado disso? Muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, queimaram diante de todos. Olha só, a mensagem de Jesus foi tão grande a eles que houve uma mudança, uma transformação tal que tudo aquilo que muitas vezes foi base para a vida deles e a construção de vida deles, eles queimaram na frente de todo mundo, sem vergonha, sem medo, sem constrangimento, com ousadia, com coragem. Agora olha o versículo 20. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. O que é isso aqui? A palavra do Senhor era compartilhada, era expandida, alcançava os outros. Qual o primeiro amor dos Efésios? A coragem e a ousadia de falar, de compartilhar, de proclamar, de sem se constranger, de sem ficar com medo da reprovação daqueles que os acusavam, mas de falar corajosamente daquele amor que alcançou a vida deles, então eles passam ousadamente a fazer. Ou seja, primeiro amor aqui é viver a missão, primeiro amor aqui é evangelizar, primeiro amor aqui é falar de Jesus com ousadia. Não dentro das quatro paredes, mas fora delas. Sã doutrina, boa doutrina, sem fervor missionário e evangelístico, não vale de nada. Se a Igreja Presbiteriana do Brasil, com a boa, com a ótima, com a excelente doutrina que tem, não viver missão e evangelismo, ela está fadada à destruição e ao seu desaparecimento. Uma igreja que deixa de ser missionária, ela se tornará alvo de missões. Consequentemente, sã doutrina sem fervor missionário e evangelístico faz com que Cristo diga ao anjo da igreja em Éfeso: se você não se arrepender, eu retirarei de ti o candelabro. Retirarei do seu lugar o candelabro. Vamos lá. Se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candelabro, caso não te arrependas. Nós temos boa doutrina, meus irmãos. O que nós precisamos é preservar, perseverar nessa boa doutrina, continuarmos nessa boa doutrina que nós temos, mas proclamá-la. Nós somos fios condutores. Se a gente pensar numa estrutura aqui, antena que pega o sinal, o cabo que passa o sinal para o televisor. Nós não somos televisores. Nós somos o cabo que pega esse sinal e passa para o televisor. Ou seja, a palavra do Senhor não tem como fim principal apenas nos alcançar, mas a partir do momento que nos alcança, nos usar como instrumento para proclamação. Então, o que estava acontecendo com a igreja em Éfeso é que, por conta de toda a opressão da Babilônia, Roma, o Império Romano, eles haviam se fechado. Eles estavam vivendo uma fé apenas entre eles. E essa fé não mais saía dos seus arredores. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te. Olha, é uma palavra de disciplina. Juízo no sentido de disciplina. Disciplina visa o arrependimento. É dado a conhecer o motivo pelo qual aquilo é um erro e o desafio do arrependimento. Lembra-te daquilo que você vivia.
quando o Evangelho chegou até você, Éfeso. Efésios, se lembrem de como vocês viviam os evangelhos, de como vocês queimaram os seus livros em praça pública sem constrangimento, de como vocês ousadamente iam para as sinagogas e mesmo expulsos, depois iam para outros lugares e continuavam falando do evangelho. Lembrem-se de como vocês viviam e praticavam o evangelho. Voltem à prática das primeiras obras, senão virei contra ti, caso não te arrependas e moverei do teu lugar o teu candeeiro. Igreja de boa doutrina, sem fervor missionário, vai se tornar no futuro não tão distante alvo de missões. Alvo de missões. Olha só como se assemelha, porque uma das críticas que nós temos enquanto, obviamente que não generalizado, um dos maiores missionários que há no Brasil, ele é presbiteriano, que é o Ronaldo Lidório. Mas sim, muitas vezes dentro da nossa concepção, nós entendemos porque temos uma boa doutrina, porque temos a sã doutrina, de que está tranquilo, é suficiente. Não, não é. É excelente? Claro que é. Contudo, essa boa e sã doutrina deve nos mover no sentido de redundante, mover no sentido de movimento, de compartilhar, de proclamar, de fazer com que essa mensagem chegue aos outros ouvidos. Fala, Ivan. É verdade. É verdade. Nos foi dado. A negligência é nossa de abandoná-lo, né? Esse amor nos foi dado. A gente abandonou ele em algum lugar, a gente precisa nos lembrar. Aonde nós abandonamos, nos arrepender, abraçarmos ele novamente e espalhá-lo. O que Cristo está elogiando em Éfeso é que eles têm bom conhecimento, é que eles são profundos, e que eles não caem em enganos, em heresias. Então isso é necessário. Agora, faltava a eles a encarnação disso tudo em prática, em alcance ao outro, que é o que muitas vezes falta a nós, não enquanto instituição, pode ser enquanto instituição, mas falta a nós enquanto membros de uma comunidade. Particularmente, obviamente que eu disse que aquilo que é particular também reverbera o nosso problema maior. Sim, mas é por isso que nós temos insistido tanto nisso. Apocalipse é um livro que nos desafia a assumir a quem nós somos leais. Se a Babilônia, se a Nova Jerusalém ao Cordeiro, né? A Babilônia e o dragão, ou a Nova Jerusalém e o Cordeiro, ou o Cordeiro e a Nova Jerusalém. Onde aqueles que fazem parte ou estão no engano da Babilônia, no final de todas as coisas, vão sofrer condenação. E nós somos aqueles que, como nós veremos nas 7 repetições das disciplinas e do juízo, nós devemos trazer essa disciplina no sentido de apontar, de mostrar o engano e trazer a solução para aquele engano. E qual é a solução para todo e qualquer engano? Não é o que eu posso fazer, não é moralidade, não é legalismo. Está correto, meu irmão. Mas perceba que ela fez a parte dela, mas reconheceu que faltou algo. É nesse faltar algo que nós estamos trabalhando como um alerta para que nós não incorramos no mesmo erro. Mas no final das contas, sim, é por isso que a gente não se fundamenta nos resultados. Eu vou falar de algo, vou pregar, vou viver, mas a minha expectativa não deve se fundamentar em se a pessoa vai aceitar ou não, porque quem faz a obra no final das contas é o Espírito Santo e ele que convence a pessoa. Mas a gente está falando do meio do caminho, do que eles mesmos reconhecem, que falta.
e que a gente precisa reconhecer, meus irmãos. Como eles estão reconhecendo? Se a gente ficar nessa de, não, porque eu fiz ali o primeiro movimento, mas depois, se a gente ficar nessa de trazer justificativas, a gente não vai sair do que Éfeso também está e que nós estamos. Então sim, a decisão final é da pessoa, mas naquilo que depender de nós, é aquela questão, nós trabalhamos como se tudo dependesse de nós, confiando e sabendo que tudo depende de Deus. Então, a gente unifica todas essas coisas, mas aqui é um sinal de alerta para nós, disciplina, meus irmãos. A gente não vai encontrar justificativa em cima disso, a gente vai olhar, falar, erramos, vamos voltar à prática das primeiras obras e acertar. Essa é a correção para nós. Para mim, meus irmãos, para mim. Especialmente para mim que não sou o anjo da igreja. Sou o pastor da igreja. Pode ser o anjo da igreja aqui, mas estou longe de ser anjo, né, meus irmãos? É para mim, primeiramente. Tá? Eu vou finalizar aqui, depois eu abro para a gente finalizar mais com alguns comentários, se os irmãos tiverem, só para nós não passarmos muito nosso tempo aqui. Então veja, e aí Jesus chama ao arrependimento. Antes de chamar ao arrependimento, ele retoma mais uma qualidade. Olha lá, tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Então mais uma coisa, nicolaítas era um grupo gnóstico que valorizava muito o espiritual em detrimento do material. Então e qual era a questão aqui? Eram os cultos imorais, sexualmente, era cultos regados à prostituição, comidas sacrificadas, entregue, idolatria. Os nicolaítas era esse grupo gnóstico. Então o que eu faço com o meu corpo não importa, o importante é cuidar do espírito. Então eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo. A igreja de Éfeso combate isso. Combate. Ela odeia as obras dos nicolaítas. E olha só, quem que também odeia as obras dos nicolaítas? A igreja e mais quem? Mas Jesus não é amor? Jesus não ama todas as coisas? Mas Jesus está odiando o quê? As obras ou as pessoas? As obras. Jesus odeia obras que nós fazemos, eu e você, que está em confronto com as virtudes dele. Jesus odeia, porque a santidade e a bondade de Jesus não se desvincula de sua juízo e justiça. Tá? O santo não compactua com o profano. Tudo aquilo que profana o que é santo é do ódio de Jesus. Não são as pessoas, é uma linha tênue, meus irmãos, que nós precisamos compreender. Nós odiamos as forças que orquestram a vida daquela pessoa. Tá? Então os efésios, eles têm isso a favor deles. E aí vem o grande desafio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. As igrejas, ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que é uma concepção que será repetida lá no final de Apocalipse, onde a nova Jerusalém descerá e Deus, como a plenitude da árvore da vida que foi criada no Éden, Deus mesmo será a presença. Deus e o Cordeiro, Deus Pai, no trono, Cordeiro, 7 Espíritos serão a presença da árvore da vida na Nova Jerusalém. Tá bom, meus irmãos? Então, são descrições, são alertas de Cristo que ele reconhece todas as qualidades que nós temos, seja enquanto instituição, seja enquanto pessoas que vivem essas verdades. Mas ele também conhece a nossa morosidade. E ele nos chama ao arrependimento e ao retorno das primeiras obras. Viver o primeiro amor. Que essa... E obviamente, aí Renan acertou em cheio. Nosso primeiro amor, Jesus.
E Jesus vai se encarnar em nós à medida em que nós vivemos.